Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para nós conversarmos sobre um livro da Anne Brontë chamado Agnes Grey. É o segundo livro da irmã que eu leio, né? Eu acho que ela só escreveu dois mesmo, que foi A Inquilina Drive for All e Agnes Grey. Eu li os dois, amei os dois, como vocês podem ver, cheios de marcações, tudo. Eu não sei se esse daqui tem resenha, se tiver eu vou deixar linkado. Se não tiver, eu tento gravar em alguma outra hora aí, para vocês, né? Mas hoje em questão, nós vamos falar sobre Agnes Grey, esse livro incrível escrito pela Anne Brontë, a irmã caçula, né, das Brontës. Nós temos a Emily e a Charlotte, mas a Emily escreveu uma obra só, que é O Morro dos Ventos Uivantes, e a Charlotte tem mais algumas obras, né, como Village, Shirley, Jane Eyre, são as obras mais conhecidas, né? É uma das irmãs realmente mais comentadas, tá? E a Emily, eu acredito que ela tem um destaque muito grande também para os leitores, porque como ela é autora de uma única obra, essa obra dela fez um sucesso danado, porque são protagonistas odiosos, horríveis, e ela consegue transformar tudo aquilo em algo maravilhoso, cativante, empolgante, envolvente. Então, por isso que ela é uma realmente é uma das irmãs que tem um destaque muito grande, mesmo tendo apenas uma obra. Já a caçulinha, que é a Anne, ela não é tão reconhecida assim pelos leitores, é, mesmo alguns gostando, não são apaixonados ou não falam dela com tanta frequência como falam das irmãs, também não dão o devido valor que ela merece, ao meu ver. Estou aqui para ser advogada da Anne Brontë, tá? Porque nos dois livros que eu li dela, é perceptível que ela trata ali nas suas histórias de um enredo muito simples, não tem muitos acontecimentos, os personagens não são muito bem desenvolvidos, mas, apesar de tudo isso, nessa simplicidade, ela traz observações incríveis que vão falar muito mais sobre a moral, sobre a evolução social, né, de uma sociedade. Então, ela tenta passar para nós leitores é, essa diferença de classes sociais, de comportamentos, de educação, de empatia, né? Então ela traz muito disso nos seus livros, apesar da simplicidade do enredo e de um desenvolvimento bem tranquilo, bem simples dos seus protagonistas, tá? Aqui, por exemplo, em Agnes Grey, nós vamos ter a história de uma família simples no início, né? Uma família da Agnes, né? A família Grey, que o pai é um clérigo, tem a mãe e duas filhas. Uma delas é a Agnes, que é a mais nova. Aqui na história, no início, a Agnes já está ali com seus 18 anos, mais ou menos, tá? E ela tem sempre uma vontade ali dentro dela de trabalhar, de buscar uma certa independência, não para ser uma mulher, como muitos dizem por aí, acima do seu tempo, mas não para ser uma mulher fora da curva. Ela só quer ser uma mulher independente, se sentir útil, né? Se sentir prestativa. Então, ela acha que o trabalho vai favorecer muito isso nela e ela se vê como uma grande preceptora. Então, é o que ela pede para a mãe num dado momento aqui da história. E a mãe fica meio relutante, mas depois de um tempinho acaba cedendo e permite a filha ir trabalhar. Ela vai trabalhar na casa de uma família rica, que é indicada pela tia dela, mas ao chegar lá, ela não sabe com quem ela vai lidar, né? E é uma família realmente bem perturbada, o pai é um asqueroso, arrogante, e a mãe medonha. Nossa, uma mãe mima um molequinho dela assim, o filho, e ela é terrível, uma criança mimada, mimenta, birrenta, né? É uma criança que quer passar por cima de todo mundo, não respeita ninguém. E a Agnes vai lá, parar nessa casa. Aí, uma casa repleta de pessoas problemáticas mesmo, tá? Eu até fiz uma observação aqui, ó. Uma família extremamente problemática. Apesar da raiva que eu sinto das crianças, eu vejo que no final elas não têm culpa de serem assim. O pai é um tirano que só se preocupa com a aparência e a limpeza dessas crianças. A mãe é acomodada, que passa a mão na cabeça dos filhos
E aí daquele que se rebelar contra a criança, que falar mal dos seus filhos para ela, né? Ou seja, a Agnes, ela estava trabalhando ali, mas a cada malcriação dos filhos, ela não podia reclamar com a mãe, porque ela estaria errada. Certos estão os filhos, sempre. Então, era uma família muito difícil de trabalhar, não tinha como ela trazer uma certa evolução para aquela família, que inclusive é o que a mãe dessas crianças fala, que os serviços dela não seriam necessários, afinal de contas, ela não estava sendo útil ali, né? Não tinha tido evolução com os filhos. Ele também pudera, né? Não tinha como. A Agnes volta para casa e depois de um tempo ela pede para a mãe para tentar novamente, né? Ser mais uma vez preceptora. Só que dessa vez ela vai nos classificados, vai em busca de uma família e ela encontra realmente uma outra família, eles aceitam e ela vai trabalhar ali para orientar duas meninas. Essas meninas aparentemente eram um pouco melhores do que as crianças da primeira família, porém ainda tinham seus problemas, tá? Então, mais uma vez, ela vai entrar numa família de pessoas desagradáveis. A mãe não tá nem aí para nada, e o pai nem aparece, completamente ausente, é um pai muito estranho, tá? Ali. A mãe não tem grandes preocupações, só quer que as filhas tenham um casamento bem sucedido. Então, essa é a preocupação da mãe. E não está muito preocupada com a conduta das suas filhas. E quem está preocupada é a Agnes, que vai ter que criar essas meninas aí, de certa forma, educando elas, né? Ela se aproxima delas de uma certa amizade, não diria até uma amizade, mas tem um relacionamento um pouco mais próximo dessas meninas. Então ela vai tentando ensinar, vai tentando embutir as coisas, mas aparentemente as crianças dessas famílias ricas não querem aprender nada, as meninas não querem aprender a tocar um piano, a bordar, a ler, a escrever, não querem, elas não querem nada, né? Então é muito difícil, é um trabalho muito difícil para Agnes. E a mais velha está preocupada em paquerar. Ela quer que todos os homens caiam aos seus pés para depois ela falar: não quero você, e esses homens sofrerem amargamente uma desilusão amorosa. Ela quer se sentir a última bolacha do pacote. A mais nova não está muito preocupada com essa questão de casamento ainda. Ela quer cavalgar, quer ser uma aventureira, né? Então ela não tá nem aí para nada, só que também tem aí um ar de superioridade. As duas têm esse ar de superioridade. E muitas vezes menosprezam a Agnes. Mas ela vive ali por um tempinho, ela consegue sobreviver a esse ambiente. E ela vai na igreja aqui dessa, vamos dizer, uma vila, tá? Nessa sociedade. E lá tem o clérigo, que é extremamente arrogante também. Ele só se preocupa com quem tem. Os membros ali da igreja que não tem dinheiro, ele não tá nem aí. Mas quem tem dinheiro, ele tenta tratar bem. E ele tem um auxiliar, né, o Sr. Wilston. E o Sr. Wilston já é um clérigo mais humilde, que se preocupa com os outros. A Agnes percebe, então ela fica meio assim, tipo de homem esse. Tá muito estranho no meio de um monte de gente arrogante, ter esse cara diferente, né? Então ela começa a analisar um pouquinho mais a vida dele, como ele se comporta com as pessoas, os trabalhos que ele faz com os mais humildes. E vai surgindo, ao longo do tempo, um certo interesse, né? Mas ela é somente uma preceptora, então ela não fala nada. E por outro lado, a gente percebe que a Agnes ela tem um certo medo de sentimentos, de expressar os seus sentimentos e de receber também esse amor. Ela não se julga digna de receber um amor assim, né? De ter um casamento feliz ou coisa parecida. Parece que ela está sempre fugindo disso, que ela não se vê como uma mulher atraente. Por que que ele olhar para mim logo eu aqui, né? Então ela não se enxerga de forma atrativa para um homem. Então ela é relutante, muito relutante aos sentimentos que ela mesma começa a desenvolver pelo Sr. Wilson. E a gente vai acompanhar esse romance, mas muito sutilmente, porque o que a gente realmente acompanha aqui nessa obra é essa questão social do rico e do pobre, dos ricos estarem sempre menosprezando os mais pobres, desses ricos estarem sempre ofendendo, maltratando, se achando superior, né, e agindo como tal.
Então, é uma linha muito tênue ali entre a ética e a falta de ética, a moral e a falta de moral. Parece que está sempre numa corda bamba em que, a qualquer momento, essas pessoas de classe social alta podem fazer algo duvidoso para atingir o que eles querem, para os seus próprios benefícios, né? Então, é complicado, é uma vida muito difícil, é um ambiente muito pesado. E a gente vai ter muito disso aqui na história de Agnes Grey, assim como também na Inquilina de Whitehall Hall, que ela trata muito disso, tá? Inclusive, aqui no final desse livro, tem notas aqui, né, de apoio, né, o pós-fácil, que ele vai dizer exatamente isso aqui, ó. O romance da Anne traz ao leitor uma leitura um tanto intimista, que está mais próxima de lidar com a evolução social e moral da sociedade inglesa do que retratar uma história de amor. Tá? De alguma forma, cogita-se até que os heróis da narrativa não fossem de fato românticos, né? Então, aqui a gente tem na história dela muito mais uma preocupação social com a moral, com a ética, com os valores, do que necessariamente uma história de romance. Por isso que ela é uma história tão simples, mas que traz um ensinamento tão profundo, porque se você pegar aqui o comportamento da irmã de uma das meninas, da mais velha, e colocar nos dias atuais, ela seria taxada aí como uma mulher um pouco, uma menina, né? É, de não tanta, não é moral, mas sabe que essas meninas que dá em cima de todo mundo, assim, que essa fama, né? Seria ela e essa arrogância dela, inclusive o final dela, que ela vai se casar com quem ela realmente queria, mas ela vai descobrir que não é o que ela imaginava que seria. Ela não vai ter a autoridade que ela achou que ela fosse ter, né? E a gente vê uma infelicidade profunda na história final dessa menina, porque tudo aquilo que ela julgava ser superior a todo mundo, vai mandar em todo mundo, porque ela vai herdar uma das casas mais ricas ali, casando com ele e tal. Ela realmente casa, ela tem esse domínio, mas quem manda em tudo é a própria sogra, ela não manda em nada. Ela vai se ver ali triste, infeliz, né? Tudo aquilo que ela tinha idealizado para ela, na verdade, não é como ela idealizou. Aconteceu, mas não está sendo como ela idealizou, né? E não foi por falta de aviso de Agnes. Agnes já tinha falado para ela, mas ela não ouviu, né? Então chega um dado momento, depois que ela casa, a Agnes nem trabalha mais para a família. Ela manda uma carta para Agnes, pedindo para Agnes ir passar um tempo com ela, como amiga. Então, para você ver o nível que ela chegou de solitude, de solidão, não é nem solitude mesmo, é de solidão, ela tem que chamar a Anne, ou ela tem que chamar a Agnes para ir ser a sua amiga, uma companheira ali, ter uma amizade. Então, é para você ver, né? Ela perdeu tudo. Todas aquelas meninas do mesmo nível social, ela já não tem contato. Quem que sobrou? A Agnes. E ela vai pedir socorro para Agnes, né? Porque ela precisa de companhia, ela precisa de alguém para conversar, ela precisa de uma amiga. Então, a gente vê que tanta arrogância, tanta mesquinhez dela, né, humilhando a Agnes em vários momentos. No final das contas, quem vai dar esse apoio para ela é a própria Agnes, né? Então, a gente trata muito disso nas histórias da Anne. Eu gosto muito disso. Aqui também, na Inquilina de Whitehall Hall, acontece isso também, né? As pessoas que são superiores, que maltratam, tudo, no final se veem tão miseráveis, tão pobres de espírito, que a gente até fica aí, tá vendo? Pra quê, né, ser tão arrogante assim, se no final vira pó, como todos nós, não é verdade? Então é o que a gente tem nas histórias da Anne Brontë, esse ensinamento mais profundo, sabe? Eu acho que a Charlotte e a Emily, elas escrevem espetacularmente bem e também trazem muitos ensinamentos, mas como elas têm um enredo desenvolvido, elas mais trabalhado, né? Personagens melhores desenvolvidos, a gente se prende bastante na ficção. Além do ensinamento, a gente prende muito assim na ficção. E aqui nas historinhas da Anne, a gente não se prende tanto na ficção. A gente vai se prender realmente no contexto, no que ela quer ensinar, na mensagem
dessas histórias, diferente das suas irmãs, que a gente fica mesclando entre a moral que tem o livro, mas também a sua ficção necessariamente. Aqui não. A ficção ela é passada bem despercebida, tá? A gente, tá, tem uma ficção, um romancezinho, tá, beleza, mas o que fica é a moral. Por isso que eu defendo tanto a Anne Brontë, e para mim é uma das irmãs que mais me marca mesmo, sabe? Gosto muito das outras, mas a Anne Brontë para mim é a minha preferida, porque não é a ficção que me prende, ela molda o meu pensar com os seus ensinamentos nas suas histórias simples, tranquilas, né? Bem fáceis de compreender, mas a gente sai ali transformado, realmente. A gente começa a pensar nas atitudes da sociedade como um todo. E eu gosto muito disso nos livros, e a Anne é maravilhosa para isso, tá? Então eu super indico. Se você não leu nada das Brontës, comece pela Anne. Comece pela Anne, leia a Agnes Grey, que é bem fininho, leia a Inclina, também é muito bom. Vocês podem, ó, é bom mesmo, tá, gente? É bom mesmo. Vai que vocês não vão se arrepender, tá? Eu indico muito qualquer uma das Brontës, qualquer uma das Brontës. Mas eu preciso defender a Anne, eu estou aqui como advogada da Anne Brontë, então leia a Anne Brontë, dê valor a ela, porque ela merece, ela tem uma escrita muito boa no sua finalização, na moral que ela traz com as suas histórias. É maravilhoso, simplesmente leiam. E eu fico por aqui hoje, né? Não sei quando voltarei, pretendo voltar, mas quando ainda não sei. Então, me despeço hoje por aqui. Fiquem com Deus, boas leituras, e é isso.